A paz do Senhor Jesus. Amém, amado? Estou aqui debaixo de uma árvore. Estamos aqui no monte. Terminei meu período de oração. Elevei meus pensamentos, minhas necessidades ao único Deus verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, junto com vocês, fazer uma reflexão da palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, amado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha, eu vou ler o versículo 26 e o versículo 27 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha que coisa interessante. No começo, quando Moisés fala sobre a criação do ser humano, amém, amado? O que Moisés diz? Moisés diz que Deus criou o homem para dominar este planeta, dominar toda a criação. Olha o que diz aqui, meu amado. Domine sobre os peixes do mar, ou sobre as criaturas do mar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todas as aves do céu. E também nos diz aqui, e sobre todo o gado, sobre todo animal doméstico, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move na face da terra. Então, todos os animais, tudo que existe, irmãos, aqui sobre essa terra, Deus deu ao domínio do homem, sobre a terra. Então, este planeta foi dado aos filhos dos homens, foi dado ao ser humano, para que ele vivesse nele, para que ele desfrutasse de tudo que Deus criou. Essa foi a vontade de Deus, quando Deus criou o homem. Interessante, no versículo 27, fala assim: criou Deus o homem, a sua imagem criou, a imagem de Deus criou, macho e fêmea. Ou seja, Deus já está falando que não só o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas o homem e a mulher, eles são a imagem e semelhança de Deus. Amém, meu amado? Isso é muito lindo. Mas nós vemos aqui no capítulo 2 outra informação. Aqui Moisés vai detalhar para nós, vai nos mostrar algo maravilhoso. O Senhor vai estar revelando através de Moisés, né, um enigma e uma revelação. Olha o que diz aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui o Senhor, quando Deus criou o homem, então primeiro Deus criou o homem e fez um jardim e colocou o homem nesse jardim. Ali o Senhor descreve que o homem podia comer de todas as árvores que estavam ali no jardim. E Deus está falando que Ele criou todas as árvores. A árvore da vida, e também criou a árvore da ciência do bem e do mal. Mas olha o que Ele fala sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Olha o que Ele diz aqui, no versículo 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então o homem podia comer de todas as árvores que estavam no jardim, o fruto de todas as árvores, incluindo a árvore da vida. Agora, a única árvore, o único fruto que ele não deveria comer era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se ele comesse da árvore da ciência do mal, ele morreria. Então o primeiro mandamento do homem não comer da árvore da ciência do bem e do mal foi dado a Adão.
Eu tenho certeza que Adão passou essa mensagem para Eva, a sua esposa. Amém, amados? Porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Eu tenho certeza que foi Adão que transmitiu a ordem de Deus para Eva. Isso é muito forte. Então, agora, amado, olha só. O homem poderia comer de todas as árvores que estavam no jardim do Éden. Podia comer da árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre. Então Deus não vedou, Deus não proibiu que ele comesse da árvore da vida, mas Deus proibiu que ele comesse da árvore da morte. Esse era um teste para o ser humano. Veja só, meu amado, o homem podia comer de todas as árvores do jardim, até da árvore da vida. A árvore, se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. Agora ele desprezou todas as árvores, o fruto de todas as árvores, até da árvore da vida ele desprezou, para comer da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore da morte. Então, amado, veja que escolha terrível que o homem e a mulher fez, apesar que quem fez essa escolha foi a mulher, e depois ela convenceu o seu marido a comer também. Mas como Deus colocou a autoridade para liderar a família nas mãos do homem, então o homem era responsável. Quando Deus nos dá uma autoridade para nós governarmos, para nós liderarmos, irmãos, Deus não vai cobrar dos nossos liderados, Deus vai cobrar do líder que ele instituiu. Por isso Deus cobrou de Adão. A terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão. Eva ouviu a voz de Satanás. Eva transmitiu para Adão o conselho de Satanás. E ele acabou comendo da árvore da morte. Desprezou o fruto de todas as árvores. Desprezou até o fruto da árvore da vida. Se os dois comessem, viveriam eternamente. Por isso, quando eles pecaram, Deus expulsou eles do jardim do Éden. Para quê? Para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Está vendo, amado? Como uma escolha errada. É por isso, irmãos. Veja só que o inimigo, ele foi astucioso. Ele primeiro viu, ele analisou Adão e Eva. Ele viu que Eva seria mais fácil enganar. Ele viu que Eva seria mais suscetível, né, ao seu conselho. Foi o que aconteceu. Eva se deixou enganar, Eva foi enganada pela serpente, representando Satanás. E ela pegou do fruto proibido, do fruto que gerava morte. É por isso, amado, que depois Deus disse para Eva, porque Eva tomou uma direção, Eva tomou uma decisão sem consultar Adão, sem pedir a opinião de Adão. Os dois eram iguais diante de Deus, mas Adão foi colocado como líder da família. Então, antes de Eva tomar qualquer decisão, ela deveria conversar com o seu marido. Assim como Adão também, quando tomasse alguma decisão, deveria conversar com a sua mulher. Pode ver que quando Deus amaldiçoou a terra, Ele não amaldiçoou a terra por causa de Eva. Ele amaldiçoou a terra por causa de Adão. Porque a liderança e a responsabilidade estava sobre Adão, sobre o homem. Tanto é que o homem foi criado primeiro. E outro mistério, irmão. Por que que Deus disse que o homem e a mulher seriam um só corpo? Porque, olha só, amado. Então, Deus disse que o homem e a mulher seriam a sua imagem e semelhança. Lá no capítulo 1, versículo 26 e 27. Aqui, o Senhor criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. O homem se tornou uma alma vivente. Por quê? Que mistério é esse? Porque o homem e a mulher, eles são um. Por quê? Porque a mulher saiu do homem. Então são duas pessoas que formam um só corpo. Por quê? Porque a mulher saiu do homem.
E quando o homem se casa com a mulher, eles se tornam um novamente. Eles voltam a ser um. É por isso que um corpo não pode ter duas cabeças. Só tem uma só cabeça. Ou seja, uma só liderança. Por isso que o homem se tornou o líder da família constituído por Deus. Mas nós vemos nos nossos dias que Satanás tem atacado a liderança do homem. E o homem tem se afastado da missão que Deus deu para ele, de cuidar bem da família. Quando fala cuidar da família, inclui a mulher, inclui os filhos. Tanto é que o mandamento de Deus é o homem amar a sua mulher e os seus filhos. Você não vê Deus mandando a mulher amar o homem, por quê? Porque esse sentimento já está dentro do coração da mulher. E a mulher, ela é mais emocional, depois racional. O homem é mais racional, depois emocional. Por isso que a ordem de Deus é que o homem ame a sua mulher e seus filhos. Amar, irmão, não é sentimento. Amar não é emoção. Amar é uma decisão. E você toma essa decisão racionalmente. É você que escolhe amar ou não amar a sua mulher. É você que escolhe amar ou não a Deus. Amém? Por isso que Deus nos deu livre-arbítrio, para que nós escolhêssemos. E Adão escolheu, Adão e Eva escolheu não amar a Deus, não obedecer a Deus. Porque o próprio Jesus disse que obedecer e amar é a mesma coisa. Porque ele disse lá em João, no capítulo 14, versículo 21, aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, se Adão e Eva amassem a Deus, eles guardariam os mandamentos de Deus. Mas Satanás os enganou através da serpente. E eles deixaram de mostrar amor a Deus. E mostraram amor a si mesmo, porque seguiram o conselho errado e mentiroso da serpente. E fizeram aquilo que Deus havia ordenado que não fizessem. Porque se eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Irmão, esse mistério é grande. Amém? Então vemos que o ser humano, a semelhança de Deus, a imagem de Deus, eles são dois, mas são um só. Mas por quê? Porque a mulher saiu do homem. Amém, amado? É por isso que o homem é um só. São duas pessoas formando um só corpo. Interessante que isso pode também ser transmitido espiritualmente. Assim como o Pai, Jesus disse, o Pai é Espírito. Então Jesus também, antes de se tornar um ser humano, antes de encarnar, Jesus era um com Deus. Jesus vivia em espírito com Deus. Então o Pai e o Filho são um só Espírito. Amém, amado? Eles são um só. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Porque são um só Espírito. Vemos lá em Coríntios, acho que no capítulo 6, Paulo falando ali, dando uma doutrina para os coríntios. Paulo fala que aquele que se ajunta com Jesus se torna um só Espírito. Então, essa união é espiritual. Por quê? Assim como Deus é Espírito, Jesus saiu de Deus, então também Jesus era Espírito. Por isso, o Pai e o Filho são um só. Um só Deus. Existirem duas pessoas, Pai e Filho. Deus te abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, que é muito importante, de compartilhar, amém? Glória a Deus, e também comentar, e nós responderemos dentro do possível. Deus te abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, em nome de Jesus.